Nossa meditação de hoje está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 19, versos 12 a 16. Lembrando que a versão que eu estou lendo é a versão nova, versão revista e atualizada. Diz assim o texto bíblico: Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Amém. Deus, essa tua palavra que temos diante de nós, nesta oportunidade, ela é preciosa e tem lições que, Senhor amado, nos ajudam a compreender o teu projeto de salvação e, acima de tudo, também nos instruem, nos edificam, nos exortam e trazem, sem dúvida, uma preciosa lição para as nossas vidas. Que nesse dia, que nessa oportunidade, esse meu amigo, essa minha amiga, possam se compreender claramente e, acima de tudo, serem transformados por tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos e minhas amigas, eu quero falar hoje sobre a perda do senso de perigo. Como é complicado alguém perder o senso de perigo. Uma pessoa que perde o senso de perigo já não consegue mais perceber o risco que está correndo. Como é importante mantermos o senso de perigo, ou seja, estarmos atentos à luzinha vermelha quando ela começa a piscar e começa a nos dar um indicador, um sinal. No seu veículo, no seu carro, quando acende uma luzinha lá no painel, é porque alguma coisa não está correto. Alguma coisa está fora do lugar ou está, na verdade, com algum problema. Quando acende a luzinha, você já sabe. Se você não observar a luzinha, seja ela amarela ou vermelha, o que vai acontecer é que você pode ter um grande prejuízo e até mesmo fundir o motor do seu carro. Então preste atenção, isso é muito importante. O nosso amigo Ló perdeu o senso de perigo. Ele, na verdade, era sobrinho de Abraão, o grande pai da fé, mas na medida em que o tempo foi passando, Abraão foi enriquecendo, Ló também, e ficou difícil de morarem juntos porque os pastores de ambos estavam brigando por conta de água, por conta de pastagem, e as coisas ficaram difíceis. O que aconteceu então? Foi preciso separar, e nessa separação, Ló foi se distanciando do seu tio e deixou de estar debaixo da sua proteção. É interessante que Ló era um peregrino, assim como Abraão, morava em tendas, mas de repente ele se torna um citadino, vai morar em Sodoma e ali exatamente onde os homens eram extremamente pecadores. Que coisa ruim. E ali Ló começa a conviver com aquelas pessoas e vai se acostumando com o pecado, se acostumando com as coisas erradas, se acostumando com a vida mundana que se vivia em Sodoma. Ah, como é perigoso acostumar-se com as coisas erradas. O ditado popular diz que o uso do cachimbo deixa a boca torta. E a verdade é que as pessoas vão se acostumando tanto com as coisas erradas que acabam inserindo isso no seu contexto de vida e se torna uma coisa tão normal que a pessoa não percebe o grande mal que aquilo faz. Meus amigos, Ló, na verdade, perdeu o senso de perigo. Foi morar no meio de pecadores, foi morar numa cidade que estava marcada para ser destruída porque Deus já não suportava mais o mau cheiro do pecado daquela cidade. Sodoma se tornou um protótipo do mundo,
um lugar nojento, um lugar onde as pessoas não tinham senso moral nenhum e viviam num pecado terrível. E aí vem o termo, inclusive, sodomia, que é um termo para indicar uma perversão sexual. Meus amigos e amigas, o fato é que, por perder o senso de perigo, a vida de Ló passou a correr um sério risco. E aí nós vamos aprender alguma coisa importante. E outra, não só correu um sério risco, mas ele perdeu coisas, perdeu bens, perdeu a própria esposa, perdeu a esposa, sim. A esposa foi transformada numa estátua de sal porque ela se apegou muito a Sodoma. E seu apego a fez demorar-se demais. Mas vejamos nessa oportunidade o que leva uma pessoa a perder o senso de perigo, o que leva uma pessoa a ficar dormente moralmente, espiritualmente, a tal ponto de correr risco de vida. O que acontece que leva a pessoa a perder esse senso de perigo? Observando a vida de Ló, nós vamos descobrir algumas coisas, entre elas, o que faz com que uma pessoa perca o senso de perigo. Primeiro, escolhas erradas. Abraão chama Ló e diz: Ló, nós somos parentes, não convém ficarmos aqui brigando. Aí é o seguinte, você escolhe ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olha para as campinas do Jordão, um vale extremamente fértil, regado, e essas campinas vão chegando até Sodoma. E ele faz a sua escolha, ele diz: meu tio é bobo, permitir que eu escolha, então ele vai ficar com a pior parte, eu vou ficar com a melhor. E ele escolhe as campinas do Jordão. E diz a palavra de Deus no capítulo 13 do livro do Gênesis, que Ló vai armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Ele achou que fez uma bela escolha, mas foi uma escolha baseada nos seus olhos, naquilo que ele estava vendo. Quantas escolhas erradas você tem feito exatamente por olhar as aparências? Meu amigo, as aparências enganam. Minha senhora, as aparências enganam. Você pode até pensar estar no caminho certo e estar no caminho errado. Você pode pensar estar fazendo a coisa certa e estar fazendo a coisa errada, porque você está baseando-se nas aparências. Até mesmo os olhos mais treinados para as coisas espirituais podem ser enganados pelas aparências. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, o belemita, e pergunta onde estão seus filhos, porque Deus havia mandado o Samuel ir até lá para ungir o novo rei de Israel. E quando aparece o primeiro filho de Jessé, um moço forte, bonito, vistoso, Samuel diz: é este. Até os olhos treinados de alguém que é espiritual pode ser enganado. Deus diz para Samuel: não é esse não. Você está vendo o exterior, eu vejo o coração. Ou seja, até os olhos mais treinados para as coisas de Deus podem ser enganados. Por isso, tome cuidado com as suas escolhas. A escolha errada faz com que o senso de perigo fique embotado. As pessoas não veem o risco. A imagem parece tão linda que o risco, ele parece não existir. Não, é impossível que dê errado, é impossível fracassar, é impossível que isso não dê certo. E aí o risco que se corre não se tem ideia. E aí, meu amigo, minha amiga, as escolhas erradas têm feito os sentidos de muita gente ficar embotado. Por isso, cuidado com as suas escolhas. Quando o Ló escolheu ir morar próximo a Sodoma, ele não avaliou os riscos que estava correndo. Por isso, meu amigo, minha amiga, cuidado com as suas escolhas, porque elas podem te levar a perder o senso de perigo. Uma segunda coisa que faz com que se perca o senso de perigo é a mistura com o mundo. Essa mistura, não podemos nos misturar com o mundo. Se você é um cristão, se serve a Deus, você tem que ter posição. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo está condenado. A Bíblia diz que é mau negócio se misturar com o mundo. A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 4, que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Veja bem,
Ló foi armando suas tendas até Sodoma. E quando chegou em Sodoma, ele abandona a tenda, diz: eu vou comprar uma mansão para mim em Sodoma e vou morar aqui. Ele deixa a vida de peregrino, abandona a vida de peregrino e vai morar em Sodoma. E aí se mistura, e essa mistura enfraquece, a mistura faz com que você perca a essência, e Ló começa a perder a sua essência. Quando um cristão se mistura com o mundo e começa a achar normal o pecado, começa a achar normal as coisas erradas, é um grande problema. A mistura com o mundo embota o senso de perigo também e impede que as pessoas vejam que estão caminhando para a perdição. Se você perguntar para alguém: você está caminhando para o inferno? É claro que a pessoa vai dizer: não, de maneira alguma, porque ela não sabe, porque o seu senso de perigo está embotado, ela não sabe que a qualquer momento ela pode partir dessa vida e pode partir sem salvação, porque a salvação está em Jesus e a pessoa não tem Jesus e nenhum compromisso com Jesus. Então veja bem, a mistura com o mundo leva a pessoa a perder esse senso. Se acostuma com o perigo, se acostuma em viver no mundo condenado. O mundo está condenado. A Bíblia diz que esse mundo está condenado. Quando você investe seus talentos no mundo, você está investindo em algo que está fadado à destruição. Quando você investe o seu tempo e a sua vida no mundo, você está investindo em algo que está já determinado à destruição. Quando você investe os seus recursos no mundo, você está investindo em algo que já está também comprometido com a destruição. Meu amigo, minha amiga, acorde. A mistura com o mundo faz com que você perca o senso de certo e errado e perca o senso de perigo também. Uma outra coisa importante, nós vamos descobrir aqui, que faz com que a pessoa perca o senso de perigo é a perda da identidade. Ló perdeu sua identidade de peregrino. Ele agora não sabe mais quem é. Ele se torna um citadino, um habitante de Sodoma e começa a agir como os sodomitas. Quem sabe não propriamente nos pecados dos sodomitas, mas começa a deixar que o pensamento de Sodoma invada o seu coração e domine sua mente. E isso faz com que ele perca a identidade. Como é que eu posso afirmar isso? Posso afirmar isso porque quando ele fala com seus genros e diz assim: vamos sair daqui porque a cidade vai ser destruída, o texto bíblico diz que os genros de Ló começaram a gracejar dele, acharam que ele estava brincando. Acharam que o Ló estava brincando. Ah, esse nosso sogro, ele é tão brincalhão, ele sai com cada uma, Sodoma destruída, não é, com fogo do céu, que loucura. E começam a gracejar e a zombar do Ló, achando que ele está brincando. Por que isso aconteceu? Porque certamente Ló perdeu o respeito. Meu amigo, se você perdeu o respeito com sua família, pode falar o que falar que nada vai adiantar. Às vezes você está alertando seus filhos e eles não estão nem aí para você. Por quê? Porque você não é exemplo, você perdeu o exemplo e aí não adianta. Ló perdeu sua identidade era peregrino. Ele deveria ser como seu tio, comprometido com as coisas de Deus, mas não foi. A identidade do cristão, meu amigo, é ser sal e ser luz. O sal tempera e dá gosto. A luz ilumina a escuridão. Quando você perde essa identidade, a Bíblia diz que o sal que não tem sabor só presta para ser pisado pelos homens. E a Bíblia diz que a luz que se esconde debaixo da candeia ou debaixo do velador não serve para iluminar. Ou seja, quando se perde as propriedades, se perde a identidade. Se você se mistura com o mundo, você perde a sua identidade. E Ló perdeu a identidade. Tem gente que fala besteira a vida toda que quando fala a verdade ninguém acredita. Por quê? Porque é um contador de lorota. Então, meu amigo, minha amiga, como cristão nós não podemos perder a nossa identidade. Não esqueça disso. A perda da identidade leva a perder o senso de perigo também. E, finalmente, uma outra coisa que leva à perda do senso de perigo é a procrastinação. O que é procrastinar? É adiar decisões importantes para depois. Olha o que acontece no versículo 16. Como, porém, se demorasse,
Ou seja, o Ló está demorando, está procrastinando, quer adiar a saída de Sodoma. Foi preciso os anjos pegar na sua mão e arrancá-lo de lá, porque a situação estava complicada. Ele estava demorando demais, procrastinando. Quantas pessoas estão adiando decisões importantes da sua vida? Quantas pessoas estão adiando decisões que colocam em risco a sua eternidade? Meu amigo, quando se trata da sua alma, você não tem que adiar para amanhã a decisão. Você tem que tomá-la hoje. Você não pode deixar para amanhã as decisões importantes que precisam ser tomadas hoje. Principalmente quando a sua vida está em jogo, quando a sua salvação está em jogo, quando a eternidade está em jogo. Jesus te convida hoje para caminhar com Ele. Você diz, não, hoje não, amanhã. Meu amigo, você perdeu o senso de perigo. E a procrastinação, ou seja, esta demora e esse adiamento de decisões importantes leva a isso, a perder o quanto você está correndo risco, ou seja, a perder esse senso de perigo. O famoso evangelista estava muito preocupado porque ele observava que muitas pessoas deixavam de aceitar o apelo para entregar a vida para Jesus sempre para depois. Até que uma bela noite ele tem um sonho, foi-lhe permitido assistir uma reunião no inferno, onde os demônios estão reunidos para discutirem o que fazer para enganar as pessoas. Então diz assim, vamos dizer que Deus não existe. E todo mundo aplaude, mas Satanás diz, não, essa não cola porque eu já tentei e não deu certo. Não funcionou. Então vamos dizer que a Bíblia é uma mentira, também essa não dá certo. Já queimei Bíblia, já tentei desacreditá-la de todas as formas, criei a teoria da evolução para desacreditar a Bíblia e nada funcionou. Então alguém disse, vamos então dizer que o inferno não existe. Não, também não dá, essa não dá, porque na terra há muitos inferninhos. Bom, levanta-se um dos demônios e diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar que preguem, vamos deixar que os corais cantem lindos hinos, vamos deixar que distribuam Bíblias, vamos deixar que façam tudo o que tem que fazer. Mas na hora da decisão, vamos induzir as pessoas a adiar a decisão para depois. Vamos dizer que são muito jovens, que têm a vida toda para aproveitar, e com certeza isso eles farão e nós teremos como enganá-los cada dia. Todos aplaudem, é isso mesmo. Eu quero dizer, meu amigo, minha amiga, que essa tem sido a estratégia de Satanás ainda hoje. Para enganar, ele diz para você, não, você tem tempo, você pode esperar um pouquinho mais para se comprometer com Jesus. Não precisa ser hoje, pode ser amanhã. Acorda, acorda, meu amigo, acorda, minha amiga, acorda, jovem. O amanhã não te pertence. Você está correndo um sério risco. Precisas acordar. A procrastinação, o adiar decisões importantes, está te levando a perder o senso de perigo. Acorda enquanto é tempo. Meu amigo, minha amiga, Ló perdeu o senso de perigo. Consequentemente, sua família foi desmantelada. Sua mulher foi transformada numa estátua de sal e suas duas filhas cometem incesto e a história de Ló termina não muito bonita, mas triste. Meu amigo, minha amiga, não perca o senso de perigo. O que faz isso acontecer é as escolhas erradas. O que faz isso acontecer é a mistura com o mundo, achar que o mundo está certo, que o sistema aí fora está certo. A perda da identidade, você deixa de ser sal, de ser luz, de ser tempero nesta terra corrompida. E a procrastinação, o adiar as decisões importantes, isso faz com que o senso de perigo fique prejudicado. Nessa oportunidade eu quero te alertar e dizer, hoje é dia de salvação, hoje é dia de compromisso, hoje é dia de acertar as coisas com Deus. Eu quero orar agora com você. E o momento, e a oportunidade, e o tempo, é o tempo que se chama hoje e agora. Nesse momento você pode entregar sua vida a Jesus. Nesse momento você pode renovar o seu compromisso com Ele.
Nesse momento você pode dizer, Deus me perdoa, porque eu tenho perdido o senso de perigo, eu estou pensando que vou viver nessa terra para sempre e não vou. Eu vou ter que prestar conta dos meus atos. Me ajuda, transforma a minha vida. Eu quero orar por você. Quero orar por você também que precisa de uma bênção de Deus nesse dia. E eu quero liberar essa bênção para você em nome de Jesus. Deus eterno e soberano, em nome de Jesus, eu quero orar por este meu amigo, por essa minha amiga, que, Senhor, nesse momento está tomando a decisão certa. Ajuda a abrir os olhos para não fazer escolhas erradas. Ajuda o Senhor a não se comprometer com o mundo, nem se misturar com o mesmo. Ajuda, Pai, esse homem, essa mulher, a estarem, Senhor Jesus, vivendo de forma a professar um cristianismo de verdade, um cristianismo que não seja apenas nominal. Em nome de Jesus eu oro para que as decisões tão importantes que precisam ser tomadas não sejam adiadas. Nesse dia, Senhor, olha para essa vida que está se rendendo a Ti, recebe no Teu altar esta vida. Pai, eu oro também por este que está necessitado de um milagre. Libera uma palavra de bênção para esta casa, para este homem, para esta mulher. Restaura a saúde, liberta das garras de Satanás, da opressão e da depressão. Traz vitória nesse dia. Traz, Senhor, uma oportunidade de crescimento para a glória do Teu nome. Assim oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, minha amiga, eu quero agradecer muito a sua audiência aqui comigo na TV Stop, Canal 14. Continue aqui na programação local. Quero sempre reforçar o convite que faço cada dia aqui. Qual é o convite que eu faço? Para você nos visitar na Igreja Batista Independente, na Rua Oswaldo Cruz, 1282, bairro Neva. Fica na Rua do Ginásio da Neva, entre a Cuiabá e a Vitória. Muito fácil de achar. Você é meu convidado. Às terças-feiras, 20 horas, estamos orando e falando com Deus ali, num momento de oração. Quinta-feira, grande campanha, 7 passos para a vitória. Você está convidado a estar conosco. Sexta-feira à tarde, 15 horas, a hora da vitória. Um momento especial de ministração para a sua vida. Sábado à noite, 20 horas, os forasteiros estão celebrando, os nossos jovens. Domingo pela manhã, 9h30, estudo da Bíblia. E 19 horas, o nosso grande culto de adoração a Deus. Amém? Você é meu convidado. Muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo Encontros com Jesus.